Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Coincidência ou não, várias pessoas falando da mesma coisa. Só pegar alguns aqui por cima. A Luzia Rosa, por exemplo. O tema é: Padre, o que me falta? Tive uma crise séria de depressão, não queria saber de viver, acabei melhorando depois de muitos tratamentos, mas hoje em dia sou uma pessoa triste. Parece que falta algo em minha vida. Estou formada, trabalho em minha área, mas sinto vergonha de mim mesmo. Neste mundo onde sucesso, beleza e riqueza são tão exaltados, eu me sinto uma perdedora. Minhas contas estão em dia, minha saúde também, minha família é ótima, tenho um relacionamento estável com o homem que amo, mas sou insegura, me sinto fraca e acho que vou desabar a cada abalo. Me sinto um fracasso. Suas palavras tocam meu coração, mas não consigo colocá-las em prática. Mais um. Gabriela. Nos últimos dias, Padre, tenho sentido uma ausência, uma falta, uma solidão dentro de mim. Nada que me impeça de trabalhar, de estudar, como faço todos os dias, mas é uma falta grande que tenho sentido depois de uma relação que acabou há mais de 5 meses, e nos últimos dias tenho sentido muita falta. Padre, estou escrevendo, pois estou precisando muito de ajuda. Estou vivendo o pior momento da minha vida e não sei o que fazer. No último dia 12 de agosto, Dia dos Pais, tive uma decepção tão grande que acabei atentando contra a minha vida. Graças a Deus fui salvo a tempo e hoje estou aqui pedindo ajuda, pois não consigo me reerguer. Estou me sentindo fraco, sem ânimo, com vontade de desistir de tudo. Tenho orado, rezado, tenho ido à igreja, mas parece que nada tem adiantado. Sinto meu coração cada vez mais agoniado, cheio de rancor, tristeza e amargura, e não sei mais o que fazer. Padre, tenho 19 anos e gostaria de desabafar. Estou passando por uma fase complicada, estou desempregada, indo mal na faculdade de psicologia que meu pai paga para mim. Semestre passado peguei 3 dependências em matérias e vou ter que refazê-las. Nesse semestre estou pior. Estou desmotivada, sem ver uma luz no fim do túnel. Eu me sinto inútil e tenho medo de não ser uma boa profissional, pois minha mãe sempre me afirma: você vai ser uma profissional que não sabe de nada. Estou procurando estágio em RH, mas está cada vez mais difícil. Já pensei em querer morrer, pois nada parece dar certo, a não ser para as outras pessoas. Como livrar-me desta sensação de que sou um fracasso? Essa foi a Cássia. Agora aqui, a Neuza. Padre, tempos atrás, tivemos um caso, uma tentativa de suicídio na nossa família. Estou muito preocupada, pois tenho visto muito sofrimento ao meu redor e muitas pessoas procurando o suicídio como uma solução para a vida. Padre, o que está acontecendo com a gente? Por que as pessoas estão perdendo o sentido para a vida e estão desistindo de viver por qualquer motivo? Neuza Maria, São Paulo. Veja bem. Eu tenho para mim, minha gente, que a vida, ela é difícil para todo mundo. Todos nós temos motivos para desistir, todos nós temos um motivo forte hoje, poderíamos dizer assim, para eleger e falar: olha, estou justificado, eu vou entregar os pontos agora. Muitos de nós. Pode ser que você que esteja nos assistindo, esteja neste grupo. Dos que são justificados, dos que têm motivo sério para desistir da vida, ou até mesmo para
assumir esse fracasso como definitivo e parar de lutar. Justificados, você pode muito bem, estando justificado, assumir isso para você mesmo. Olha, não quero mais. Agora eu pergunto, o que é que tem faltado ao nosso coração para a gente chegar a um ponto desse? Eu não sei, eu posso estar errado, mas em outros momentos parecia que as pessoas estavam mais dispostas a viver, né? Enfrentavam com mais coragem as dificuldades. Converse com seu avô, converse com sua avó, converse com seus tios mais velhos, e você vai ver que em outros tempos as dificuldades eram as mesmas, mas parecia que as pessoas estavam um pouco mais preparadas para o sofrimento. Eu fico muito preocupado com o nosso despreparo para sofrer. Eu fico muito preocupado como nós estamos hoje entregando os pontos muito facilmente. Ou como nós estamos aqui, como os 3 primeiros que eu li. Cheio de motivos para viver, cheio de experiências positivas para analisar e considerar, né? Olha para a vida e descobre que tem um monte de coisa boa, mas lá no fundo falta alguma coisa que nós não sabemos dar nome. O que será que tem nos faltado, minha gente? Por que será que depois de ter buscado tanto, de ter alcançado tanto, porque hoje a primeira grande característica do mundo moderno é justamente esta, é oportunizar. Por isso que Sartre já dizia, de maneira muito sábia, na leitura que ele fazia desse mundo moderno, que a fonte das angústias era justamente as possibilidades. Quanto mais o ser humano pode, mais ele se angustia. Estranho isso, né? Poder muito nos causa desconforto. Hoje você pode escolher tantas coisas para a vida, você pode ir a tantos lugares, e isso lhe angustia. Ou então, depois de já ter conquistado muito, olha para dentro do coração e descobre que há muito pouco de tudo isso que foi conquistado que realmente dê significado à vida. Eu penso que nós estamos vivendo muito para fora. O mundo é assim, ele nos convida a sair para fora o tempo todo. A cultura tem sido produzida para isso. É impressionante como nós estamos vivendo numa época onde nós estamos sendo nivelados por baixo. A música que é produzida para a gente ouvir, o texto que é produzido para a gente ler, a programação de televisão que é feita para a gente, para nos entreter. É impressionante como falta espaço em tudo isso para a profundidade. E julgados para fora o tempo todo. As nossas crianças estão assim. Os nossos adolescentes estão assim, os nossos jovens estão assim, os nossos adultos estão assim, indispostos com a profundidade. E porque estamos indispostos com a profundidade, estamos indispostos a nós mesmos, às nossas questões, as mais fundamentais. Como faz falta na vida humana profundidade, reflexão. Por quê? É a partir dela que nós ajudamos a dar significado ao que a gente conquista. É a partir dessa profundidade que gera uma maturidade, é que a gente tem condições de escolher com um pouco mais de sabedoria, para que a gente não se perca nesse emaranhado de possibilidades. E aí entra a frase bíblica, minha gente. De nada vale ganhar o mundo inteiro se perder a si mesmo. Você sabe que isso, para mim, tem sido a frase crucial do Evangelho. Se você perguntar para mim, padre, qual é a frase do Evangelho que mais lhe persegue nos últimos tempos? É esta. De nada vale eu ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha vida. Não é verdade? De nada vale eu ter reconhecimento, eu estar nisso, naquilo, primeiro lugar nisso, primeiro lugar naquilo. Você? De nada vale você ganhar todas as oportunidades
Se essas oportunidades estão roubando você, isso é fundamental. De nada vale você ganhar o mundo se comprometer essa realidade, a mais íntima, que é a que faz com que você possa ver significado naquilo que você fez. Você já me escutou falar sobre isso? Que o único sucesso que vale a pena é aquele que nos dá o direito de deitar a cabeça no travesseiro todo dia à noite e você dormir tranquilo sabendo que você foi o ser humano que poderia ter sido. Falta Deus na nossa vida, minha gente. Falta vida interior. Padre, estou já com a minha faculdade, estou feliz no meu trabalho, tenho um bom marido. Você ouviu? Mas não sei o que me falta, Padre. Lá no fundo tem uma tristeza que eu não consigo consolar. Eu ouso dizer que o grande déficit, a grande deficiência do ser humano nos dias de hoje é vida interior. Saber fazer silêncio, saber buscar a profundidade, ficar amigo da profundidade. Eu fui ver agora, na semana passada, aquele musical que está no Rio de Janeiro, que conta uma homenagem aos 50 anos de carreira de Milton Nascimento. Nada será como antes. Você sabe o que mais me emocionou? Claro, é uma montagem muito bonita, com muita competência, os cantores são brilhantes, o espetáculo é muito delicado, o cenário muito bonito. O que mais me chamou a atenção, ao ouvir essa trajetória musical deste grande homem que é o Milton, ouvir um pouco da história da sua vida através daquelas canções, foi justamente identificar que não tem uma letra daquelas canções que seja idiota e que idiotize no momento que nós ouvimos. É poesia pura. E porque é poesia pura, é vida. É vida. A caneta daquele homem é poderosa. Por quê? Porque Milton é um homem profundo. É um artista profundo. É um artista que mergulhou nas questões humanas. É um artista que mergulhou nas dores humanas e sobre elas poetizou. Escreveu música. E lá, quando saímos inebriados, eu com os amigos que foram ver comigo, quando saímos de lá, comentamos isso. Que falta fazem esses artistas nos dias de hoje para comporem a vida sonora da nossa vida, a trilha sonora da nossa vida? Porque em outros tempos, lá pela década de 70, 80, poesia e música popular brasileira era a mesma coisa. Engraçado isso, né? Nós ouvíamos poesia no rádio. Nós ouvíamos letras que falavam ao nosso coração, que de alguma forma nos aprofundava. Porque toda vez que você lê um texto que é sério, que está tocado pela sensibilidade e que trata as questões humanas com responsabilidade, você, no ato de ler, tem a oportunidade de ser profundo. Quando você lê um poema que foi escrito com responsabilidade, com sensibilidade de quem realmente mergulha nos mistérios das questões humanas, você é automaticamente tocado e convidado a ser profundo também. Quem lê coisas profundas vai ficar profundo também. Quem escuta músicas que de alguma forma lhe convide a viver a profundidade dos sentimentos, vai lhe favorecer isso. Agora, se você fica nesse, me desculpe o termo, né? É melhor nem usar os termos aqui. Deixa para lá. Se você insiste em reduzir a sua cultura musical a esse lixo que nos é oferecido, com essas expressões o tempo todo cheias, com essas construções o tempo todo cheias de duplo sentido, rasas, absolutamente rasas,
Se você se limita a dar esse alimento para a sua alma, cuidado para que você também não venha engrossar o time desses que estão perdendo o sentido da vida. A vida, minha gente, exige o tempo todo um cultivo. E se nós não cultivarmos essa vida com responsabilidade, nós vamos ficar sem graça. E perder a graça é perder o elan vital, é perder a disposição de acolher as manhãs, é perder a disposição de acolher o cotidiano, que por mais ordinário que seja, tem um motivo profundo para mim. E isso não é questão de ser estudado, não. A minha mãe é uma mulher absolutamente simples, não teve oportunidade nem de fazer o primário completo, e a minha mãe é uma mulher que foi educada para a sensibilidade. A minha mãe aprecia a arte, ela sabe apreciar a profundidade, e mesmo quando não é capaz de compreender as palavras mais difíceis que estão ali, ela é capaz de sentir e de se interessar por elas. O problema, minha gente, é que essa cultura rasa que está sendo produzida hoje no Brasil e no mundo, ela tem colocado desde muito criança nos nossos filhos a indisposição com a profundidade. E depois, indispostas com a profundidade, elas não serão capazes de lidar com suas questões, porque as questões humanas são sempre profundas. Tem que mergulhar muito dentro de si mesmo para se compreender, para não se permitir ser levado, ser roubado. E é aí que a gente se perde. A gente ganha o mundo inteiro, mas a gente perde a própria alma. A gente perde a própria vida. Não é para ser assim. Para mim isso é exercício religioso, viu? É discurso da religião, sim. A gente voltar às questões profundas. A gente voltar a dispor o nosso coração para os grandes escritores, para os grandes compositores, ouvir um pouco de música que realmente possa mexer com o nosso coração, que possa provocar dentro de nós uma reflexão, um bem-estar diferente desta euforia que faz parte dos nossos dias e que tem se transformado na regra. Precisa ser assim, volto a dizer. Hoje, você tem a oportunidade de trazer isso para a sua vida. Tem tanta coisa boa à nossa disposição. Não seja raso. Você não merece. Trate-se de um jeito que você merece. Trate-se com profundidade. Ofereça-se estes alimentos que poderão gerar em você essa profundidade maior, para que você não engrosse o time destes que estão perdendo o sentido da vida. Traga Deus para a sua vida. Traga Deus para o seu dia a dia. Tenha a oportunidade de ficar a sós com Ele. O encontro com Deus começa com um simples colocar-se à disposição dEle. Calar os ruídos do mundo e colocar-se na presença dEle. E dizer: eu estou aqui, Senhor. Me ajude a reencontrar a profundidade. Me ajude a vencer essa tentação de ser raso, de ser idiotizado, né? de permitir que a filosofia que idiotiza o mundo de hoje venha me idiotizar também. Quebre este vínculo. O que Jesus ofereceu a Zaqueu naquele dia não foi nada de extraordinário. O que o Senhor ofereceu àquele homem naquela tarde foi apenas um coração amigo. Olhou para Zaqueu e acreditou no futuro que ainda existia no coração daquele homem. Olhou para Zaqueu e enxergou um futuro que nem mesmo Zaqueu sabia que existia dentro dele. Ah, minha gente, é tão fácil a gente se prender naquilo que nós enxergamos do outro. É tão fácil a gente ter uma visão preconceituosa. É tão mais simples a gente olhar o outro na sua exterioridade e não chegar ao coração.
É um risco que todos nós corremos, olhar e sermos olhados assim. O que Jesus enxergou em Zaqueu é aquilo que nem mesmo Zaqueu sabia que possuía. Essa é a melhor maneira de ser amado, quando o outro é capaz de nos fazer enxergar aquilo que sozinhos nós não sabemos ver. E essa é a religiosidade que transforma o coração de uma pessoa, quando ela consegue entender que Deus é esse amigo que está ao lado, lhe fazendo enxergar aquilo que sozinho você não pode ver. Pode ser que você já tenha se cansado de você. Pode ser que você já ache que você não tem mais jeito, que já é um projeto que foi esgotado. Muitas pessoas lhe veem assim. É possível que muita gente já tenha lhe olhado de forma preconceituosa e desesperançosa. Mas não permita que esse seja o olhar sobre você. Não permita que esse seja o jeito como você se olha. O pior inimigo que nós podemos ter não é aquele que está de fora, mas é aquele que nós permitimos se alojar dentro de nós. Não desanime de você. Você ainda não chegou à sua melhor versão. Viu? Ainda há muito que caminhar, ainda há muito que lutar. Ah, mas eu já errei demais, Padre. Todos nós. E se você olhar para os discípulos que Jesus escolheu, era todo mundo de vida torta. Não tinha nenhum ali que tinha uma vida certinha. E Jesus fez dele grandes homens e grandes mulheres. Ah, se aconteceu com eles, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Seu passado lhe condena. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda não desistiu de você. Vamos para cima comigo. Diga assim: eu sei que Deus ainda não desistiu de mim. Eu posso até oferecer a Ele motivos para desistir, porque erro muito e nem sempre quero consertar os meus erros. Eu sei que muita gente já desistiu de mim, e eu também já desisti muitas vezes. Nessa oportunidade que tenho de estar aqui, eu quero lhe dizer, Senhor, que eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja, mas eu quero ser muito mais. Eu quero ser muito, muito mais do que já sou. Eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero crescer, eu quero amadurecer. Faz esse milagre em mim. Lavra minha alma. Arranca as minhas mágoas. Arranque os meus fracassos de mim. Não permita que eles prevaleçam, Senhor. Porque hoje eu quero que seja o primeiro dia da minha vida. Feliz aniversário para você. Feliz vida nova para você. Canta comigo. Entra na minha casa. Me ensina a ter santidade, porque o Senhor é o meu bem maior. Sabe qual é a maior proteção que você pode ter na vida? É o amor de quem te ama. É isso que lhe protege. É o amor do outro que nos ajuda a ter imunidade espiritual, afetiva, para que a vida não nos destrua. Quando a gente é bem amado, quando você reserva bem o seu amor aí dentro, esse que você tem por você, você não se entrega muito fácil àquele que ele quer destruir. Quem se ama fica menos ofensivo, sabe? Quando a gente se ama, você pensa 2, 3, 4 vezes antes de se sentir ofendido por alguma coisa, porque você sabe que quando você guarda a ofensa, quem sofre é você,
não é quem ofendeu. Então Deus nos protege assim, colocando-nos amor próprio. É a maneira mais bonita que a gente tem de se proteger, a gente viver o amor de Deus na nossa vida, é você se amando. É quando você para de se desprezar, quando você começa a se valorizar um pouco mais, quando você pede respeito àqueles que lhe desrespeitam, quando você anda sob a guarda do Senhor. Ele é o seu guia, Ele é a sua proteção. Ele é a sua proteção. Diga comigo: o Senhor é a minha proteção. O teu amor me basta. O teu amor me alcança. Em teus braços sou criança. O teu prazer é me guardar. E sob a tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, o teu amor me faz voltar. Posso te fazer uma perguntinha? Se você for pensar, ao longo da sua vida, qual foi a voz humana que mais representou a voz de Deus para você? Você já escutou muita gente que Ele fez andar pelo caminho certo, não é já? Tenho certeza que você já ouviu muitas pessoas. Pode ser que tenha sido a graça de ser alguém de dentro da sua casa, mas pode ser que não. Deus fala de maneira surpreendente com a gente. Pode ter certeza, o seu melhor amigo, a pessoa que mais marcou a sua história, foi aquele que conseguiu fazer você chegar ao seu melhor. Ah, muito obrigado. Se você teve alguém assim na sua vida, você experimentou o verdadeiro significado de amar e ser amado. Porque amar é a gente levar ao outro ao melhor lugar dele. É a gente conduzir ao outro. É a gente conduzir o outro ao seu paraíso, aquilo que ele tem de mais sagrado. Às vezes você pode até achar difícil. Como é que eu sei que o outro me ama, padre? É simples. É só você prestar atenção naquilo que ele lhe oferece. É só você prestar atenção naquilo que ele lhe convida. Para que ele lhe convida? Onde ele faz questão de lhe levar? As pessoas que nos amam de verdade, elas são aquelas que nos levam ao melhor que nós temos em nós mesmos. E você, para chegar ao seu melhor, você precisa passar pelo caminho dos seus defeitos, viu? Não se preocupe não. Não desanime quando você precisar passar pelos seus defeitos. Se você for honesto, você passa pelos caminhos dos defeitos e chega ao coração das suas virtudes. Tem alguém aqui hoje que já representou isso para você? Representa, é? Ela representa essa voz de Deus na sua vida? Tem algum amigo que você sabe que já representou isso para você? É tão bom, né? Quando você olha e fala: olha, você não faz ideia de como eu já cresci pelo fato de ter você perto de mim. Porque você me desafia a ser melhor. Você não me permite ficar acomodado com a versão que eu já achei de mim. Isso é muito bom, minha gente. O cristianismo, ele é verdadeiro à medida em que ele nos motiva a fazer o outro a chegar ao melhor de si mesmo. Amar e ser amado é isso. Às vezes a gente pode ficar equivocado pensando que as riquezas que nos enriquecem são as riquezas materiais. Não é nenhum problema você trabalhar para ter as riquezas materiais. Mas só não se esqueça de uma coisa: ao final da vida você vai se sentir mais rico é quando você olhar para o lado e você perceber que você está rodeado de pessoas que quiseram o seu bem, que lhe convidaram a chegar àquilo que você tinha de melhor. São aqueles que lhe retiraram da cama, que lhe acordaram cedo e falam: vai cuidar da vida, vai dar um jeito, menino, não é? Benditas são as mães que não desistem de nós. Benditos são os pais que nos colocam para frente para que a gente possa ir buscar a nossa melhor parte. Por isso, aprenda a distinguir os seus colegas dos amigos. Os colegas nem sempre vão lhe levar ao lugar da sua construção. Os amigos
só lhe levarão ao lugar da sua edificação. Não espere perder as pessoas para saber o valor que elas possuem. O amor é agora. Se tiver de pedir perdão, peça, porque a gente briga dentro de casa mesmo. Não deixe para amanhã, é agora. Abraça, manda uma mensagenzinha, às vezes uma mensagenzinha agora, neste momento. Me perdoa. E você vai provocar um sorriso no outro lado do Parque do Povo. E você vai provocar um sorriso no outro lado da cidade. E você vai provocar um sorriso no outro lado da Paraíba, no outro lado do Brasil. Perdoe. Peça perdão. Porque o amor é agora. As escolhas que nós fazemos, a maneira como nós escolhemos educar os nossos filhos, a escolha que nós fazemos, como nós vamos comandar o nosso lar, tudo isso é determinante para a nossa satisfação ou insatisfação do futuro. A gente até dizia, né? O pessoal do Twitter, né, que é para quem eu quero mandar um grande abraço, dizia, retuitaram muito essa frase lá. A vida, não, Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. E é assim. A vida, aquilo que a gente escolheu, um dia vai cobrar de nós. Quando nós precisamos chorar esses choros profundos, o jeito é tentar descobrir o que a gente pode consertar hoje. O grande problema é que a gente descobre, muitas vezes, que já não há muito o que fazer, né? Há uma coisa na formação dos filhos, minha gente, que chama-se caráter. Isso é determinante. O que é o caráter? É tudo aquilo que foi marcado, é aquilo que foi deixado na cabeça, no coração, e que nos identifica como pessoa. Quando a gente fala, nossa, essa pessoa tem caráter, isto é, ela não precisa ser vigiada. Ela tem um bom alicerce. Quando vem uma ventania e quando vem uma coisa que vai destelhando e vai arrancando tudo, só fica no chão aquilo que tem bom fundamento. A vida é a mesma coisa. De vez em quando os vendavais sopram sobre nós e a gente sente as nossas estruturas resbalarem. Quanto mais firmado está o caráter da pessoa a partir de bons valores, de realidades que foram bem construídas, maior será a capacidade que essa pessoa vai ter de resistir e de ficar de pé. Qual que é o grande problema do mundo de hoje? A fragilidade das pessoas. Eu fico impressionado, gente. É terrível como a gente identifica isso o tempo todo. A vida é difícil hoje do mesmo jeito que era difícil há 50 anos atrás. O que muda são, muitas vezes, as oportunidades. A gente tem muita possibilidade hoje, então é claro que nós vamos sofrer um pouco mais. Quanto maior é o número de possibilidades que uma pessoa tem, maior é o número de escolhas que ela vai ter que fazer. Então o ser humano de hoje precisa ter muito preparo para dar conta de sobreviver. Mas as dificuldades existem, desde que o mundo é mundo. Agora, o que eu fico assustado é perceber o quanto que as pessoas estão frágeis nos dias de hoje. Entregam os pontos muito facilmente. É impressionante o quanto que hoje nós não estamos dispostos a viver os sacrifícios que a vida nos pede. E eu acho que essa é a raiz do grande problema. Educar um filho, trazer um filho para o mundo, a pessoa traz o filho para o mundo, mas ela quer continuar vivendo do mesmo jeito que vivia quando não tinha filhos. Isso é muito irresponsável. Outro dia eu estava vendo aquela moça da televisão, né? Astrid Fontanelli, né? Que é a apresentadora de TV, naquele mesmo programa onde eu conheci a Flor de Lis. Ela adotou um garoto. E a apresentadora de televisão estava perguntando, e aí, Astrid, como é que está a sua vida agora, depois que a criança veio? Ela foi totalmente modificada. Só com essa frase, você já sabe que a Astrid está no caminho certo. Filho que não modifica totalmente a vida da mãe e do pai, não está sendo bem administrado. Aí a apresentadora falou, mas como assim? O que mudou? Ela falou assim, eu não saio mais como saía no passado. Esse garoto precisa ser olhado o tempo todo. Eu não confio isso somente às babás. Eu faço questão de ficar com ele o tempo maior que eu puder. Por quê? Minha gente, vai ter ascendência sobre o filho, sobre a criança, aquele que tiver mais tempo sobre ela. Aquele que estiver mais tempo com aquela criança. Então veja bem,
Por mais que você confie nos cuidados físicos da babá, você sabe que a babá não vai deixar morrer asfixiado, você sabe que a babá vai dar a comida na hora certa, você sabe que a babá vai dar o banho na hora certa, vai colocar para dormir na hora certa. Mas e o caráter? Quem é que vai deixar nessa criança? A babá ou você? Será que as nossas babás estão preparadas para oferecerem o caráter que os seus filhos precisam? Às vezes estão. Às vezes elas estão até mais preparadas que os pais. Mas nem sempre isso é uma realidade. O caráter é que vai determinar é que vai ajudar este menino e esta menina a fazer as escolhas da vida. A gente fica assustado como hoje os nossos filhos estão indo muito cedo para as drogas. Claro. Os nossos filhos com 11, 12 anos, eles já estão vivendo vida de adultos. Não estão preparados para a vida adulta, mas já estão podendo viver a vida de adulto. Nós já falamos aqui tantas vezes, né? Eu particularmente acho que é uma agressão contra os nossos filhos quando nós os expomos a um período da vida para o qual eles não estão preparados. Criança tem que ser criança. Adolescente é adolescente. Não pode viver, não pode antecipar no tempo aquilo para o qual eles não estão preparados. Isso é crime. E é por isso que colocou o filho no mundo, comece agora a administrar esta permanência dele no mundo. Porque se esse filho não der certo depois, nós não vamos ter como olhar para uma outra pessoa. Quem é a grande responsável? Quem é o primeiro responsável pela educação dos filhos? É pai e mãe. É claro que você vai ter uma série de colaboradores. A escola onde ele vai estudar, a creche onde ele vai ficar, os amigos que vão rodear, mas tudo isso também é você que administra. Se você não tem aquele trabalho todo dia de saber o que foi que aconteceu na escola, como é que ele está de vez em quando fazer uma visita lá, perguntar ao professor, como é o comportamento do meu filho aqui dentro, porque nem sempre o filho que você tem dentro de casa é o filho que a professora tem lá. Às vezes existe uma diferença muito grande. Será que o lar está se estendendo para a escola? Será que a escola está estendendo para o lar? Nem sempre. Às vezes nós temos diferença. Então é preciso que aquele que colocou no mundo administre tudo isso. Porque senão vai chorar depois. Ah, nós vamos ter que colocar limite para esse filho. Coloque. É melhor colocar agora do que lamentar não ter colocado depois. Aí o filho fica frágil demais, aos 18, aos 20 anos. A gente falava isso aqui na semana passada da mulher. Padre, o senhor fala de quem está na droga, o senhor fala de quem está na prostituição, mas o senhor não fala de quem está na preguiça. É verdade, a preguiça hoje é uma coisa terrível. Por quê? Ela está diretamente ligada à fragilidade. Eu não sei onde é que começou isso, o que é uma realidade muito concreta é que nós estamos perdendo a capacidade de viver sacrifícios. Gente, nós queremos tudo muito fácil. Se aquilo vai dar um pouquinho de trabalho, a gente acha que não vale a pena, a gente deixa para lá. Eu vi histórias do meu lado, não estou contando coisas que eu só vi de longe, não. Eu vi muita gente ao meu lado não dar certo. Por quê? Porque não quis fazer o sacrifício na hora certa. Não quis estudar naquele colégio, por quê? Porque ele era exigente demais. Ah, vai para o outro que é mais ou menos, que não vai dar tanto trabalho assim. Isso é honesto? É honesto a gente trocar aquilo que vai nos preparar melhor para o futuro, só porque nós vamos ter que sofrer um pouquinho mais? Não é possível. Essa ascese cristã, né, que muita gente critica, a igreja pregou demais o sacrifício. Eu posso até concordar que em alguns momentos isso foi exagerada a pregação. Mas hoje também, essa cultura laissez-faire, né, faz o que quer, é tudo muito solto. Isso não vai construir gente também. Se eu quero um resultado, eu tenho que saber que para conseguir aquele resultado no futuro, eu tenho que me empenhar no presente.
Não dá certo, gente. Não vai dar certo se você deixar crescer de qualquer jeito, se você não impor limites, se você não disser não na hora certa, se não disser o sim na hora certa, se você não tiver aquele sacrifício todo dia, fazer a lição de casa. Não é só filho que tem que fazer a lição de casa. Pai e mãe tem que fazer a lição de casa. E o que é a lição de casa? Como foi o dia hoje? Onde que você foi? Como é que foi aquela história lá? Não se trata de investigar, não. Se trata de ficar amigo, de procurar estabelecer esse diálogo, que dá trabalho. É chato mesmo. Às vezes você chega em casa cansado, precisando de um descanso, e você chega lá querendo ficar livre de todo mundo, e aí você acaba abrindo mão disso. Tudo bem. Um dia não dá, está cansado demais, mas você não pode abrir mão disso todo dia. Quantas vezes você vê os menininhos, né, pequenininhos, eu falo isso no livro Sequestro da Subjetividade, Quem Me Roubou de Mim. É um livro que eu recomendo para todos os pais. Por quê? Porque ele fala disso. Tem exemplos lá concretos de uma mãe que não consegue lidar com o filho de 5 anos. O filho de 5 anos manda nela. Tem total autoridade sobre ela, por quê? Porque ela tem medo de contrariar a criança. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós, ao não impor o limite na hora certa, a gente acaba plantando um problema muito sério para o futuro. E volto a dizer, a vida só pode dar certo mediante a experiência sincera de um sacrifício bem feito, de uma renúncia bem feita, porque é isso que vai dar condições para a gente poder chegar lá e ter o direito de sentar e descansar. Não tem como descansar desta missão de ser pai. É o dia a dia, é luta, ninguém mandou você casar, ninguém mandou você ter filho, ninguém lhe obrigou a isso. É escolha. Então, se você fez essa escolha, você precisa ter essa responsabilidade todo dia. E isso não vai ficar pesado à medida que você ama, gente. Quando o amor é que resolve tudo isso. Isso é interessante também. Você percebe que quando você ama alguém de verdade, você é capaz de fazer sacrifício. E você vai descobrindo o próprio caminho que o amor indica para falar o não na hora certa e dizer o sim na hora certa. É assim que tem que ser, não adianta. Agora, é luta, é sacrifício? É. Mas ninguém diz também que seria muito fácil. Deus não nos coloca fardos, Ele nos alivia. Porque essa é uma consequência natural daquele que se empenha no processo de mudança. A gente vai ficando mais leve. Ter um coração de Jesus significa ter um coração mais leve. Ter um coração semelhante ao dele, a gente abre mão dos ódios que nos pesam, dos rancores que nos machucam. E aí a gente vai ficando, assumindo uma leveza humana que é um projeto muito interessante. Ouso dizer, é um projeto muito inteligente, que só os sábios saberão compreender. Nós não temos o direito de perder a nossa vida ao lado de pessoas, de situações que nos façam perder. Foi Ele mesmo que nos disse: de nada vale ganhar o mundo se você perder a própria vida. De nada vale ganhar o mundo se nós perdermos a própria vida. Talvez você esteja pensando aí, é verdade. Em muitos momentos da sua vida você foi infeliz porque alguém negou o que você era. Não lhe deu a oportunidade de ser quem você era. Aí, minha amiga, é um desastre. Quando nós não somos interpretados de um jeito certo, quando o outro olha para nós, do mesmo jeito como ele olha para uma parede, ou para um quadro na parede, ou ele olha para nós como se fosse um objeto de decoração na vida dele, você corre o risco de estar sendo objetificado. Perdeu a identidade. Deixou de ser. Entrou na dimensão do fazer da maneira mais cruel que um ser humano pode entrar. E às vezes, nós vamos ficando cansados e a vida vai ficando um fardo para nós, porque nos falta essa coragem de romper com aquilo que nos faz ficar perdidos. Você é um território sagrado. Dizer que você é um filho do céu, mesmo que você já tenha errado muito na vida, mesmo que você já tenha fracassado muito, não importa. Hoje é dia de recordar que você
é um território santo. E ao reconhecer que é um território santo, você tem o direito de desfazer todos os acampamentos irregulares que porventura aconteceram na sua vida. Pessoas que chegaram, estruturas, mentalidades, coisas que de repente foram tomando conta de você e que lhe transformaram num objeto, num bem de consumo. E infelizmente você acostumou a viver assim, mas sabe muito bem, lá dentro, no fundo do coração, sabe que este incômodo precisa terminar, porque a sua realização é que está em jogo. E nós não temos o direito não, gente, de brincar com a nossa realização. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem, não é verdade? Quanto tempo nos resta para a gente ser quem a gente é? Não vamos ficar perdendo tempo com o não ser, ou com realizar o sonho do outro, porque ele me imaginou assim, assim, assado. Não. A vida é urgente e nós precisamos viver com muita disposição a oportunidade de ser hoje, aqui, neste momento. Hoje é Jesus nos dizendo isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Porque quando nós estamos escolhendo errado, a gente fica cansado mesmo. É sempre muito desgastante. É sempre muito desgastante quando nós estamos com a percepção de estarmos no lugar errado, fazendo o que é errado, com as pessoas erradas. É cansativo. Mas você não é um caso perdido por estar cansado. E ele oferece essa possibilidade de dar o descanso, de nos oferecer esse descanso. E como é que nós descansamos, minha gente? É ficando acomodados? Não. Nós podemos descansar quando, com muita consciência, com muita responsabilidade, a gente caminha na direção do contexto certo. Quando você fala, olha, a partir de hoje, tudo que está ao meu redor, todos que estão ao meu redor, precisam facilitar a minha salvação. Porque em algum momento você pode descobrir, você de repente, através desse programa, através de uma leitura que você faz, através de uma palavra, você de repente descobre que você está vivendo a condição de objeto. E que na condição de objeto nenhuma felicidade pode ser possível à vida humana. E que nós não temos o direito de objetificar ninguém, nem tampouco aceitar ser o objeto do outro. É a vida. E é tão bonito quando nós descobrimos uns com os outros, né? Nossa, desculpa, eu estou te objetificando. Eu não estou deixando o seu ser livre. Eu não estou permitindo que você seja você. E o amor nasce disso, dessa capacidade de respeitar esses limites e de compreender que o outro está em processo de transformação, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para ele. E nisso consiste o amor humano, em acelerar o desejo de Deus na vida daquela pessoa. Para isso nós nos amamos, não é? Aí a gente identifica, sempre olhando como a gente propõe, né? Que na nossa vida nós precisamos rever o nosso jeito de viver constantemente. É um exercício de conversão. A gente lançar uma luz sobre o nosso modo de viver e ter coragem de reconhecer onde é que nós não fomos semelhantes. Qual foi a atitude de hoje que, ao invés de lhe fazer avançar na semelhança com Jesus, lhe fez retroceder? Qual foi a palavra que você disse hoje que não lhe fez ser semelhante a Jesus? Qual foi o pensamento? O que você pensou hoje? Até mesmo na relação com os outros, né? Pode observar. Muitas vezes nós não mudamos a atitude é porque a gente não muda o jeito de pensar. É interessante como isso se dá muito na realidade quando eu tenho dificuldade de conviver com alguém. Se não muda o jeito como eu interpreto o outro, não vai mudar o meu jeito de tratá-lo. Eu esbarro nisso o tempo todo, minha gente. Você sabe muito bem, me acompanha, sabe o tanto que eu sou público, a minha vida me expõe o tempo todo. E eu preciso ter muita segurança no ser, para eu dar conta de fazer o que eu faço. E de vez em quando esbarra pela minha vida, através de uma carta, através de um e-mail, pessoas que não entendem o meu ser padre. É natural. Só que
No momento em que eu não sou interpretado do jeito como eu preciso ser, eu tenho todo o direito de estabelecer aquele limite. Por quê? O outro não está me interpretando do jeito certo. Não sou um objeto de consumo. Mesmo como padre, ainda que eu tenha que doar a minha vida, eu não sou um objeto de uso. Às vezes nós somos tão cruéis com o que a gente pensa, os nossos preconceitos, as nossas imagens distorcidas do outro. Nós somos muito dissemelhantes, não somos semelhantes a Jesus. Porque se nós olhamos para a maneira como Jesus se relacionava com os seus, era sempre uma postura acolhedora, amorosa, dura às vezes, mas nunca sem perder a ternura e o amor. Aliás, a dureza de Jesus só tinha sentido porque ele queria o bem das pessoas. Às vezes nós somos duros, não é porque a gente quer o bem, é porque nós somos cruéis mesmo. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar, quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem. Porque de alguma maneira ele já está orquestrado por um motivo maior interior que o radica naquela situação. O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto. E quando é que eu vou obter as graças de ter um coração semelhante ao dele? Quando a vida for difícil, gente. Quando alguém me ofender. Então não é quando alguém me elogia que eu aprendo a ter um coração semelhante ao dele. É quando alguém me ofende. Quando alguém me machuca, com um gesto, com uma palavra. Quando alguém me trai. Quando a cruz da solidão pesa sobre mim. Quando alguém me injustiça. Quando alguém me calunia. Quando alguém olha, para nós, faz uma fofoca, uma calúnia. Quando alguém nos desrespeita. É nessa hora que nós vamos ter a necessidade de ter um coração semelhante ao dele. Para quê? Aquilo que nos injustiça, aquela palavra que nos fere, que nos machuca, não tenha o poder de nos fazer perder a direção. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Muitas vezes algumas pessoas conseguiram chegar a um nível de evolução espiritual que nós cristãos não conseguimos ainda. Se você tirar o microfone, para. Pode tirar o cabinho, mas o outro não. Muitas vezes nós não vamos conseguir chegar ao resultado do cristianismo, mesmo estando dentro de uma estrutura cristã, porque nem toda estrutura cristã favorece o crescimento do cristianismo. Às vezes as nossas estruturas cristãs estão tão viciadas quanto as outras estruturas que não são cristãs. Por isso que eu nunca trabalho com a possibilidade de que eu estando dentro da igreja, eu consigo ser mais cristão do que o outro que não está. Foi depois que tirou aqui, não foi não? Então tira e vamos sem o microfone do Instagram, melhor. Veja se melhorou. Não está carregando? Mas às vezes nós, dentro da estrutura cristã, não temos condições
Infelizmente, dentro da estrutura cristã, nós não conseguimos o necessário para sermos cristãos. Por quê? Porque não é garantia. Crer em Deus não é só professar a teoria. Crer em Deus não é só dizer teoricamente que nós acreditamos nele. E às vezes, dentro de uma estrutura cristã, nós nos contentamos em dizer que acreditamos em Deus e ficamos protegidos pelo discurso. Ficamos protegidos pela premissa de que nós, crendo em Deus, já está tudo garantido. Não. O que está garantido é quando a crença em Deus nos torna pessoas melhores. O que vai garantir é quando a nossa crença em Deus transformar a nossa vida. Posso dar uma sugestão? Só um minutinho que nós estamos com um problema técnico. Pegar uma outra cabecinha do cabo. Pode, pega ali. Estar dentro da estrutura não é garantia. Volto a dizer para vocês, encontrei muitas pessoas boas que não diziam do mesmo jeito que nós dizemos, que não creem da maneira como nós cremos e que já tinham encontrado e descoberto muitos resultados belíssimos do cristianismo nelas. Eu não estou dizendo que você precisa largar a igreja para poder encontrar-se com Deus e crer nele de um jeito certo. Eu estou dizendo que nós precisamos ultrapassar o que nós já costumamos conhecer do nosso cristianismo. O meu cristianismo, ele já deixou de ser teórico? Eu dizer que creio em Deus, eu dizer que acredito, já mudou a minha vida? A crença que eu digo ter já entrou dentro do meu coração e modificou o meu jeito de sentir? A fé que eu digo ter em Jesus já entrou dentro da minha mente e modificou as estruturas do meu pensamento? A fé que eu digo ter em Deus já transformou as minhas atitudes? Porque é a vida assim, transformada na maneira de sentir, de pensar e de agir, que modifica, que transforma e que nos salva. E o que é interessante, minha gente, é que depois que nós somos transformados no jeito de pensar, no jeito de sentir, no jeito de agir, modifica-se também o nosso jeito de falar. A nossa palavra vai ficando mais adepta do que é bom. Ainda ontem à noite aqui, a Ziza já tinha vindo aqui para casa, e nós estávamos ouvindo músicas boas, e as músicas boas inspirando bons sentimentos em nós. A gente fica leve depois de um momento assim. Por quê? Porque a música boa, ela tem boas palavras. Ela inspira sentimentos nobres. E a proposta de Jesus na nossa vida é justamente esta: elevar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos, qualificar as nossas palavras. Aquilo que eu digo, aquilo que eu escolho falar, aquilo que eu escolho escrever no post do outro. A gente falava aqui no início da nossa missa. Como tantas vezes o ódio está presente nos anonimatos que a internet proporciona. Dentro do auge da confusão do Estado político, das dissidências políticas, das confusões políticas, quem é que tanto estava ali em vigor? Os perfis falsos, os robôs, que não são outra coisa senão instrumentos diabólicos no mundo de hoje. Porque dizem o que querem, agridem como querem, tudo porque querem motivar você a odiar também. O estádio de futebol que gritou contra o Vini é reproduzido toda hora na internet. Os ambientes virtuais estão cada vez mais diabólicos. E nós
somos contagiados pelo mesmo espírito diabólico que aquele estádio proporcionou naquele dia. Ou você diz que aquilo foi um fruto de Deus? Ou você acha que esse ódio constante da internet, de mil perfis atacando ao mesmo tempo uma pessoa, ela errou, tudo bem, mas não é justo você colocar uma multidão de robôs atacando aquela pessoa por um erro que ela cometeu. Nós estamos nos acostumando com isso, nós estamos legitimando tudo isso e achando que é normal. Não é normal. Para nós cristãos, o ódio, seja ele em que espécie for, de que forma ele se manifeste, seja presencial, seja virtual, ele deve ser abominado por nós. Nós não podemos fazer parte desta corrente. O ódio virtual é uma espécie atualizada dos tribunais da Idade Média, em que as pessoas eram condenadas publicamente e eram mortas publicamente. Nós estamos muitas vezes sangrando as pessoas aqui nas redes sociais, com os nossos comentários homofóbicos, com os nossos comentários preconceituosos, com os nossos comentários absolutamente desconectados de qualquer postura respeitosa. Isso mata as pessoas. E não sou eu que estou inventando. Foi Jesus que disse: toda vez que você chamar o outro de um nome feio, né? E lá ele usa a palavra idiota, você está matando o outro. Tá certo que está cheio de idiotas entre nós, fazer o quê? Às vezes nós somos o idiota da história. Mas nós não podemos nos esquecer que a agressão virtual, ela é uma forma escancarada da nossa falta de conversão. Por que eu digo isso? Porque nós cristãos estamos entrando no rolo compressor do ódio. Nós estamos deixando de ser um instrumento de conciliação. Foi Jesus que disse também que se você quiser ser discípulo dele, você terá que observar a maneira como ele viveu. Você poderá, inclusive, fazer os milagres que ele fez e ainda maiores. E São Paulo, porque aprendeu com Jesus, fez uma lista de quais são as posturas que o cristão precisa ter, quais são as virtudes que nós precisamos viver e quais são os defeitos que nós precisamos evitar. A ira é um deles. O ódio é um deles. E ele nos sugere conciliação, paciência, perdão. Por isso, hoje, na festa da Trindade, nós precisamos recordar o que de fato significa crer em Deus, já que a nossa salvação depende da nossa crença nele. Crer em Deus é atualizar tudo aqui na nossa vida, tudo o que é nobre, elevado, belo e verdadeiro. A nossa fé, ela é existencial. Quando você diz que você crê em Deus, você precisa se comprometer em ser um instrumento de amor. Como dizia São Francisco de Assis. Que onde houver ódio, você leve o amor, onde houver ofensa, que você leve o perdão, onde houver tristeza, que você leve a alegria, onde houver trevas, que você leve a luz, onde houver morte, que você leve a vida. É um resumo simples do cristianismo. É um resumo não simplista, é um resumo simples, é dizer com palavras que todo mundo entende. Sabe o que significa ser cristão? É você ser um contraponto para tudo aquilo que é ruim no mundo de hoje. Você não pode corroborar, dar volume ao que está sendo ruim no mundo de hoje.